Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. Convido todos vocês para o nosso curso básico da fé messiânica. Teremos um vídeo para cada lição e mais tarde o curso também terá um livreto. Lição 5: A conversão dos gentios. As boas novas do Evangelho de Paulo chegaram aos ignorantes e despreparados das nações, sobre os quais se diz: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Efésios 2:1-3. A palavra grega para morto é nekros, que significa aquele que deu o seu último suspiro sem vida, um falecido, aquele cuja alma está no céu ou no inferno, morto espiritualmente sem vida, para reconhecer e dar a Elohim, porque ele se rendeu às ofensas e pecados, inativo em fazer o que é certo, sem violência ou poder, ineficaz. A palavra grega para transgressão é paráptoma, que significa cair perto ou perto de algo, uma omissão ou desvio da verdade e sinceridade, um pecado, uma má ação. Isso significa que os gentios, para usarmos a palavra grega, caíram ao lado da Torá, ou seja, viveram ao lado da Torá, ao lado dos ensinamentos do Pai, e se desviaram da verdade da Torá. E se eles agora entrarem na aliança de sangue com o Messias, qual é a primeira coisa a fazer? As instruções da Torá, resumidas nos 10 mandamentos para aprender e obedecer? Ouvimos o que Paulo tem a dizer sobre isso. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Elohim. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Atos 15, 19 e 20. A palavra grega para ídolos é eidolon, da qual se deriva a nossa palavra ídolo, que significa a imagem de um deus pagão ou de um falso deus. A palavra grega para fornicação é porneia, significando sexo aberto, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, sexo com animais e etc. Sexo com parentes próximos, Levítico 18. Metáfora para adoração de ídolos, contaminação por idolatria, que surge do consumo de sacrifícios feitos aos ídolos. A palavra grega para sufocado é pnictus, que significa o que é estrangulado, um animal privado de vida sem derramamento de sangue. E por que essa instrução foi dada no Concílio Apostólico em Jerusalém? Primeiro, para não afligir ou sobrecarregar aqueles que foram recém-convertidos a Yahvé. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Elohim. Atos 15, 19. Por exemplo, se você quiser tirar uma carteira de motorista e tiver que aprender todo o código de trânsito em alguns dias, é compreensível que você desista. Assim é com os ensinos das Escrituras. Em vez disso, os apóstolos disseram: Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Atos 15, 21. Isso significa que os novos convertidos aprenderiam os ensinamentos da Torá, Shabat após Shabat,
e cresceriam lentamente nele. Mas as 4 instruções mencionadas também foram dadas por outro motivo. Diz no primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Êxodo 23. Se um homem dos gentios se convertesse a Yahvé, ele deveria ter apenas este único altar entre Yahvé e ele em Yeshua HaMashiach. E se ele continuasse comendo carne de ídolo, estrangulasse coisas e sangue e cometesse fornicação, haveria outros altares em sua vida. Um altar é a conexão entre os crentes e Yahvé, ou por outro lado, de acordo com 1 Coríntios 10, 18, 20, entre os incrédulos e os demônios. Os altares consagrados ao Elohim de Israel serão assim distinguidos dos de outras divindades. A palavra altar ocorre 286 vezes na Bíblia. Infelizmente, e muitas vezes por ignorância, os crentes ainda mantêm altares impuros em suas vidas. Com a instrução de abster-se da fornicação, aqui está uma explicação um pouco mais detalhada do que está relacionado a ela. Quando um homem ou uma mulher serve a fornicação, porneia, fora da ordem divina para o sexo e fora do casamento, eles erguem um altar de impureza em sua vida. Um altar é um portal, uma porta aberta para o mundo espiritual, seja para Yahvé ou para os demônios. Tomamos agora a passagem bíblica de Hebreus 13:4 como base para isso. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Yahvé julgará os imorais e adúlteros. O casamento está embutido em uma aliança matrimonial que vem com obrigações. Quando eu entro em um vínculo matrimonial, estou dizendo ao mundo visível e invisível que eu decidi compartilhar minha vida com alguém. A ideia de um vínculo matrimonial tem uma dimensão mais ampla do que a de uma união sexual. E isso inclui que quero compartilhar minha vida com meu cônjuge até que a morte nos separe. E o que significa o termo honroso? Em grego, é a palavra tímios e significa algo que é muito valioso e precioso, algo honrado e respeitado. A palavra grega para imaculado é imiantos, que significa imaculado com sexo. E isso também significa que você fez uma aliança com a outra pessoa porque a valoriza, independentemente de sua sexualidade. Se o outro não conseguiu viver a sexualidade por causa de uma doença, eu estarei pronto para me entregar por isso. Elohim diz que a aliança vem antes do prazer sexual. Antes da cama vem o sacrifício do espírito, da entrega ao outro, no espírito. A sexualidade após o casamento funciona para que a sexualidade seja pura e justa. Seu poder é diminuído por uma sexualidade impura. Portanto, o leito conjugal deve ser imaculado. Isso significa que devo primeiro entrar na aliança e celebrar a festa do casamento, pois a ceia das bodas faz parte da aliança. Se eu não fizer isso, eu estarei quebrando o princípio divino da aliança do casamento. Quando permaneço em seu princípio divino, eu experimento uma vida sexual mutuamente benéfica e curativa. A palavra inglesa fornication para sexo extraconjugal contém to warm up, ou seja, a palavra inglesa fornol para forno e a portuguesa fornicador contém forno, aquilo que é quente, e carne, uma carne quente. E Yahvé diz que julgará a carne quente em sua impureza. Em contraste, dentro da ordem divina, a vida sexual é uma adoração ao Criador. E Elohim recebe essa adoração.
Mas se for impuro, Yahvé não tem parte nisso. Então as exigências do comando dos espíritos imundos serão cumpridas. Então o homem dá a sua vida, sua semente, como sacrifício no altar dos deuses impuros. Adulto em grego é moichos, que significa aquele que é infiel a Elohim, aquele que é ímpio. Ele muda a matriz originalmente dada de Elohim para o casamento, através de seu comportamento. A sexualidade vivida fora da ordem divina da criação a modifica. É uma corrupção, um abuso de confiança. Qualquer relação sexual fora da ordem divina da criação alimenta os demônios da impureza. Damos a eles nosso poder por meio de nosso comportamento impuro e assim construímos um altar impuro em nossas vidas. A conduta impura alimenta a impureza. Quem é puro busca a pureza. Quem é justo busca a retidão. Devemos nos arrependermos da nossa desobediência. A sua cama é um poderoso altar, um dos mais fortes que existe. Ele é um altar vivo. E por quê? Porque a vida é oferecida ali, na forma de esperma. Também não é aceitável que um dos dois em um casamento fuja deste altar por semanas e meses. E é um altar também de bênçãos e proteção. A prosperidade de um casal também está diretamente ligada à sua cama e está relacionada ao homem que dá prazer e satisfação à esposa, e vice-versa. Quando alguém se converte a Elohim, ele e ela devem se arrepender da fornicação, incluindo o sexo antes do casamento, ou também da pornografia. No casamento, quando há pornografia, ele mantém um altar impuro em sua vida, por meio do qual os espíritos impuros ganham direito de se casar, e os espíritos impuros trazem todo tipo de coisas para o casamento através do portal aberto para eles, inclusive para o cônjuge, doenças, dificuldades financeiras e etc. E também é verdade que a cada relação sexual extraconjugal, o parceiro sexual traz seus demônios para a outra pessoa. E se o parceiro sexual, por sua vez, teve relações sexuais com outras pessoas, ele já tem todos esses demônios das outras pessoas dentro de si. E tudo isso é trazido para o casamento. Portanto, todo relacionamento extraconjugal deve ser arrependido e o pecado deve ser confessado. A pessoa em questão deve renunciar à pessoa com quem a fornicação ou adultério foi cometido em nome de Yeshua HaMashiach e expulsar os demônios de si mesmo. É essencial que aquele que vive em impureza sexual, seja um crente ou um convertido a Elohim, busque ajuda para sua libertação e purificação. Sejam todos ricamente abençoados.